muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o vereador Eliomar Coelho, líder do PSOL na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Boa noite, vereador. Muito boa noite, quero dar uma boa noite para sua equipe e para os ouvintes deste programa. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para participar da entrevista, eu convidei o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite. Eu gostaria, antes de iniciar o programa, esclarecer que também foi convidado a comparecer ao programa o vereador Luiz Antônio Guaraná, líder do governo, que, embora tenha confirmado a presença, não compareceu. Vereador, na última sexta-feira foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades, supostas irregularidades, nos transportes coletivos do Rio de Janeiro. O senhor foi o proponente dessa CPI, foi o senhor que propôs e colheu assinaturas para a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Era de se esperar que o senhor presidisse essa comissão. A praxe tem sido essa, o proponente preside a comissão. No entanto, essa praxe foi subvertida, obviamente que esse movimento foi amparado no regimento interno, que elegeu o vereador Chiquinho Brazão para a presidência e o professor Washington, também vereador, como relator para a relatoria. São dois integrantes da base governista, ou seja, a comissão terá seus trabalhos presididos por dois vereadores da base de apoio ao prefeito. Isso, na sua opinião, dificulta ou não o trabalho? Eu acho que dificulta. Eu diria mais, olha, no mínimo, muitas dúvidas deverão existir na cabeça das pessoas antes por conta desta decisão. Quais são as dúvidas? Por quê? Por quê? Pelo seguinte, primeiro eu sou o proponente. Como proponente, eu apresentei um pedido de CPI fundamentado em fatos determinados. Quer dizer, que fatos determinados? Primeiro, a gente fazer uma verificação de como que se opera o fluxo financeiro das empresas de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Segundo, como é que se opera a fiscalização do Executivo Municipal, da Prefeitura, em cima dos serviços prestados pelas empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Terceiro, por conta de um relatório do Tribunal de Contas do município, onde faz a indicação de que no processo licitatório de 2010 poderia ter havido exatamente a existência do cartel. Nós queremos também chegar a esse ponto. E também queremos uma coisa que para nós é muito cara e também para os moradores da cidade do Rio de Janeiro como um todo, usuários do sistema de transporte por ônibus, né? Que é exatamente dissecar item por item a tal da planilha de custos. Isso daí, se a gente fizer um trabalho, conduzir de forma séria, e aí precisa ser preparado, não é você de repente achar que tem que fazer, não, tem que existir preparo, não é? E aí a gente abre a caixa preta, o objetivo é abrir a caixa preta. Além do fato dos dois, digamos, indicados para conduzir os trabalhos, no caso o presidente e o relator, serem da base do governo, há um outro fato. Todos os outros componentes também são da base do governo. Na verdade, ninguém que assinou a proposição de criação da CPI foi indicado para integrá-la. Isso enfraquece, na sua opinião? Isso tira um pouco da legitimidade da apuração? Ricardo, eu queria dizer para você e deixar de forma muito clara o seguinte. A perplexidade maior não é aí. A perplexidade maior é que os 4 indicados, além de pertencer à base de sustentação política do prefeito na Câmara Municipal, quer dizer, eles não subscreveram o pedido de CPI. Eles eram contra exatamente essa CPI. Isso realmente causa perplexidade. Você ser contra, de repente, você querer participar. Então, depois deles indicados, declarações deles
à mídia. Quer dizer, declarações onde realmente mostravam um certo desconhecimento e, às vezes, também um certo compromisso. Coisa apurada, não é? Exatamente. Eu não tenho muita coisa a ser apurado. Outro dizer que não existe monopólio. Uma outra declaração que você não entende muito desta área de transporte, mas quer participar porque você quer aprender. E não é isto a CPI. Mas você sabe que esse tipo de manobra acontece também com muita frequência no Congresso Nacional. Às vezes se pede a CPI e o pessoal que vai para a cúpula da CPI é do partido contrário, que não quer que aconteça a investigação. Isso não é novidade. Você é um guerreiro. Você sabe lidar com isso há muito tempo. Você tem uma história de PT, de partido de oposição. Você está assustado mesmo com essa manobra ou você acha que isso dá para dobrar ou trocar algum desses parlamentares? Olha, surpreso. Quem faz a política, quem vive na política, realmente hoje não fica surpreso, mas de qualquer maneira, você tem um direito de ficar perplexo diante de determinadas coisas e busca zombar da lógica das pessoas, do bom entendimento, da inteligência das pessoas. Então, neste caso, você indicar, primeiro que existia pessoas, vereadores da base de sustentação política do governo, que subscreveram a CPI. Por que não indicou exatamente esses que subscreveram? Então, você indica quem não subscreveu e depois, assim, quase que como uma provocação, então você faz eles darem declarações onde se mostram despreparados ou realmente ausência de compromisso de levar esses trabalhos com muita seriedade. Vamos trazer a questão agora para a questão das empresas de ônibus. Quais são os indícios de cartel? Porque me parece que há um forte indício de cartel, razão pela qual o senhor propôs também a CPI e o próprio Tribunal de Contas do município, que havia arquivado lá atrás uma investigação, resolveu reabrir essa investigação, convencido de que há pelo menos indício de formação de cartel. Quais são esses indícios, vereador? Olha, primeiro, a forma como se pegou a cidade do Rio de Janeiro, dividiu, que critério? Quais os critérios que foram adotados para você simplesmente dividir em 4 ou 5 territórios a cidade do Rio de Janeiro? Cada território ser entregue exatamente a um consórcio e os membros de consórcios participam de membros de outro consórcio, ou seja... As empresas parecem que têm sócios em comum. Tem sócios em comum, foram abertas no mesmo dia, registradas no mesmo dia. Da carta de fiança? É uma história que a carta de fiança também tem de uma empresa e de um consórcio e de outro consórcio, também tem aspectos semelhantes, foram emitidos pelo mesmo banco, pela mesma agência. Existe, é verdade, exatamente isso mesmo. Então, quer dizer, são vários indícios de que é um monopólio. Isso aprontado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do município, depois exatamente do seu trabalho de inspeção. Também da outorga de 20 anos é exagerado, na sua opinião? Totalmente. Porque durante 20 anos a cidade muda totalmente, né? Então, outros parâmetros para você definir um processo licitatório é necessário. Porque o que acontece é o seguinte, qual é uma das vantagens do processo licitatório? É você depois ter nas suas mãos ele como um instrumento para você fazer a promoção dos ajustes que são necessários existir no sistema de transporte por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Vou deixar o Walter Diogo fazer uma pergunta e vou em seguida chamar os nossos comerciais. Queria colocar uma questão assim que me preocupa há muito tempo. O Brasil é o único país do mundo que tem esse vale transporte. E aí as empresas pagam o vale transporte e o trabalhador não sabe quanto custa o seu transporte efetivamente. Quem está fora do mercado de trabalho e quem está estudando é que fica desesperado e vai para as ruas porque tem que pagar um ônibus que é o mesmo preço do ônibus de Nova York. Sim. E é isso que eu queria saber de você. Se vocês vão entrar fundo nessa história do Vale Transporte. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto com a resposta do vereador Eliomar Coelho, a pergunta do jornalista Walter Diogo.